Investir, para muita gente, parece algo complexo, não é mesmo? Mas a boa notícia é que não precisa ser assim. Pense no universo dos investimentos como um mapa. E nesta análise, vamos justamente transformar essa complexidade em um guia claro e objetivo, mostrando o caminho para a construção de um patrimônio de forma inteligente. A resposta para essa pergunta é o que realmente separa quem investe com estratégia de quem, apenas conta com a sorte. Entender as categorias de ativos é, sem dúvida, o primeiro passo para assumir o controle do futuro financeiro. Então, para a gente navegar nesse universo, vamos começar com uma visão geral. Em vez de se perder numa lista confusa de siglas, imagine o mundo dos investimentos como um grande mapa com 3 continentes principais. E olha que interessante, qualquer tipo de investimento se encaixa em uma dessas 3 categorias. Acontece que a economia real e os imóveis físicos geralmente exigem um capital inicial bem elevado e têm baixa liquidez. É por isso que o mercado financeiro se destaca. Ele é de longe o mais acessível, se tornando o ponto de partida ideal para a maioria das pessoas. É exatamente por essa combinação de acessibilidade e liquidez que o mercado financeiro funciona como a grande porta de entrada para quem está começando a investir. E é nele que vamos focar nossa exploração a partir de agora. Agora, dentro do mercado financeiro, existe uma divisão fundamental. É como se fosse a primeira grande encruzilhada no nosso mapa. Entender a diferença entre renda fixa e renda variável é a base de toda e qualquer estratégia de investimento. Pense na renda fixa da forma mais simples possível. Um empréstimo. O investidor empresta seu dinheiro para um governo, um banco ou uma empresa e, em troca, recebe uma remuneração com regras que já são definidas desde o início. A palavra-chave aqui é previsibilidade. Já na renda variável, a posição muda completamente. Aqui, quem investe se torna, na prática, um sócio de um negócio ou de um empreendimento. E como sócio, a remuneração não é garantida. Ela varia conforme o desempenho daquele ativo e as expectativas do mercado. E é aqui que ter clareza de objetivos faz toda a diferença. A renda fixa é ideal para preservar o capital, para dar segurança. Já a renda variável é o motor para o crescimento de longo prazo. Portanto, a questão nunca é qual é o melhor, mas sim qual deles se alinha aos objetivos e à fase de vida de cada investidor. Para deixar isso mais concreto, na renda fixa, nós encontramos produtos como os títulos do Tesouro Direto, que são empréstimos para o governo, ou os CDBs, LCIs e LCAs, que são basicamente empréstimos para bancos financiarem suas operações. E na renda variável, temos as ações, que são pequenas partes de uma empresa, e também os fundos imobiliários e os ETFs. Esses últimos são veículos que já oferecem uma diversificação inteligente, permitindo investir em vários imóveis ou em um conjunto de ações de uma só vez. Certo. Com o mapa e as rotas principais em mãos, a gente precisa entender o que é como a lei da gravidade dos investimentos. A relação entre risco e retorno. É um princípio universal que governa todos os ativos. Essa relação funciona como uma pirâmide. Lá na base, temos os ativos mais seguros, como o Tesouro Selic, com retornos mais previsíveis. Conforme subimos, assumimos mais risco em troca de um potencial de retorno maior, chegando lá no topo com as ações, que oferecem um maior potencial de crescimento a longo prazo. E isso nos leva a uma regra de ouro, um ponto fundamental para a proteção de quem investe. No mercado financeiro não existe milagre. Se uma oferta parece boa demais para ser verdade, ela muito provavelmente esconde um risco que não foi percebido. Ok, já exploramos o mapa e entendemos as leis que o governam. Como podemos, então, transformar esse conhecimento em uma estratégia prática? O próximo passo é desenhar uma rota financeira pessoal. O processo pode ser simplificado em 3 passos bem lógicos. Primeiro, conhecer o mapa, que é entender as opções e a relação risco-retorno. Segundo, definir os objetivos pessoais, com prazos e metas claras. E, finalmente, o terceiro passo, montar estratégia, escolhendo os ativos que se alinham perfeitamente a esse perfil. O mapa está apresentado, o próximo passo é dominar a navegação. Para quem deseja transformar esse conhecimento em uma estratégia sólida e personalizada, fica o convite para conhecer nossos cursos completos em nossa plataforma minascapitaleducação.com.br. Se o que a gente conversou aqui fez sentido e existe o desejo de aprofundar esse conhecimento, de aplicar tudo isso com uma estratégia clara e detalhada, fica o convite para conhecer os nossos cursos completos lá na nossa plataforma minascapitaleducação.com.br.